Neto jogando no Palmeiras? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando, e do outro é o silêncio deles. Eu sempre faço gol contra eles. Edmundo jogando no Corinthians? Sim, isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os melhores jogos entre Palmeiras e Corinthians que aconteceram na década de 90, com muita disputa, muita disposição e, claro, muita treta. Além de jogos emocionantes que entraram para a história. Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Vale lembrar que em 89 o Neto jogava pelo Palmeiras e no confronto entre Palmeiras e Corinthians ele faz o primeiro gol de cabeça e vai dar uma provocada na torcida do Corinthians. Quem diria, hein? O mais da hora é essa entrevista que ele deu. Olha a aloprada que ele deu no Corinthians. Neto, qual é a emoção de fazer explodir a torcida desse jeito? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando, e do outro é o silêncio deles. Eu sempre faço gol contra eles. Pois é, pessoal, mas depois dessa entrevista, o Neto não conseguiu se desenvolver no Palmeiras e ele acabou sendo trocado. Ele foi jogar no Corinthians e o Ribamar, que jogava no Corinthians, foi jogar no Palmeiras. A gente olhando as imagens da época, a gente via que o Neto não tinha porte físico de atleta. Ele mesmo falou que comia várias coisas fora da dieta. O que será que ele mais comia nessa época, hein? A gente chega no ano de 93. E no início dos anos 90, aqui no futebol paulista, o primeiro campeonato que os times disputavam geralmente era o Rio-São Paulo, para abrir a temporada. Na época, o Palmeiras conseguiu chegar na final contra o Corinthians e logo no primeiro jogo, o Edmundo se destacou e fez 2 gols, garantindo o Rio-São Paulo para o Palmeiras. Dando sequência na temporada de 93, o Palmeiras chega na final do Paulistão e o Corinthians também. Depois dessa cobrança de falta do Neto, o Viola faz 1-0 de cabeça e já dá aquela provocada na torcida do Palmeiras imitando o porquinho. Com essa provocação do Viola, durante a semana a imprensa ficou repetindo esse lance por várias vezes. Com isso, no segundo jogo de volta, os jogadores do Palmeiras entraram bem pilhados. Dá uma olhada nessa entrada que o Edmundo deu no Paulo Sérgio. Comenta aqui embaixo, comenta para eu saber se ele merecia ser expulso ou não. Nesse lance envolvendo o Edmundo, nessa jogada, o Ronaldo dá uma chegada nele, depois dessa jogada ele dá um miguezinho, dando uma enroladinha, mas o juiz não cai nessa. O juiz vai, expulsa ele e ele sai reclamando. Na época, o Ronaldo era assim, depois evoluiu para isso e agora ele tá assim. E esse lance aqui, hein? Olha o gol que o Edmundo perdeu debaixo das traves praticamente. Era ele e o gol. Mas como o Palmeiras estava amassando o Corinthians, o Zinho faz 1-0, o Evaí faz esse gol de pênalti e o Palmeiras é campeão paulista de 93. Se vocês estão gostando desse vídeo aí, pessoal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aqui para eu saber o que você pensa a respeito desses jogos que a gente teve na década de 90. Em 94, o Palmeiras contratou o Rivaldo, sim, o Rivaldo que jogou no Corinthians em 93, mas acabou não dando certo. E em 94, o Palmeiras novamente chega em uma final de Brasileiro. E olha só quem que ele iria enfrentar. O Corinthians mais uma vez. E logo na primeira final entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras já chegou chegando. O Palmeiras simplesmente aniquilou, amassou o time do Corinthians. Sem nenhuma compaixão, clemência, misericórdia e piedade, o Palmeiras simplesmente fez 3-0. Depois desse terceiro gol do Edmundo, alguns torcedores do Corinthians começaram a ir embora porque não queria ver mais aquele estrago que o Palmeiras estava fazendo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. E essa parte da torcida que foi embora acabou nem vendo o gol que o Marques fez. Final do primeiro jogo, Palmeiras 3, Corinthians 1. No jogo de volta, o Palmeiras estava administrando sua última vantagem. O Corinthians sai na frente, fazendo 1-0 com o Marques, nesse rebote aqui da falta do Marcelinho. Na sequência, o Edmundo deixa o Rivaldo na cara do gol. O Rivaldo empata. No finalzinho do jogo, como o Palmeiras já estava sendo campeão, o Edmundo quer dar aquela provocada no Viola e na zaga do Corinthians. O juiz encerra o jogo e o Palmeiras garante o seu bicampeonato brasileiro em 94 em cima do seu maior rival. Novamente a gente ia ter uma final entre Palmeiras e Corinthians. A torcida do Corinthians já estava engasgada com o Palmeiras, porque das últimas 4 finais o Palmeiras tinha vencido as 4. E logo no primeiro jogo, o Roberto Carlos teve a chance de fazer 1-0 para o Palmeiras. Eu acho que ele quis afundar o Ronaldo e pegou muito mal na bola e acabou chutando para fora.
Logo na sequência, o Marcelinho faz 1-0, o Marcelinho sempre aparecia contra o Palmeiras, e no segundo tempo, o atacante do Palmeiras empata, levando a decisão para o segundo jogo. Chegou na hora H, é do Palmeiras! No segundo jogo, o Palmeiras sai na frente e faz 1-0, mas nessa cobrança de falta, o Marcelinho, que era especialista, empata fazendo 1-1. Praticamente ele jogou a bola com a mão para dentro do gol. Ele tinha uma qualidade excelente nas cobranças de falta. Com esse empate, o jogo foi para a prorrogação. E depois dessa falta cobrada aqui pelo Célio Silva, a bola sobra no ataque e sobra para o Elivelto. Ele acerta aqui esse chutaço e faz esse golaço, garantindo assim o Corinthians campeão paulista. Depois de perder 4 finais, o Corinthians consegue ganhar o seu primeiro título em cima do Palmeiras na década de 90. Em 96, o Edmundo foi jogar no Corinthians. Sim, ele foi jogar no maior rival do Palmeiras. E olha que ele teve uma ótima passagem, hein? Considerando que a maioria dos jogadores hoje fazem 20 gols em um ano, ele fez 23 gols em 33 jogos. E olha que ele foi muito bem nos clássicos, hein? Ele fez 2 gols contra o Santos, 2 contra o São Paulo, e claro que teve a lei do ex. Contra o Palmeiras ele fez 2 gols. E nesse jogo aqui, além dele fazer um gol, ele trocou carícias com o zagueiro e acabou sendo expulso. 96 foi um ano bem surpreendente. O Viola foi jogar no Palmeiras. O Viola simplesmente foi jogar no maior rival do Corinthians, o Palmeiras. E olha que ele foi super bem. Em 96 ele fez 37 gols. Só que a torcida do Palmeiras não gostava muito dele, acredito pelo histórico da final de 93. Além disso também, o Filipão não gostava muito dele por algumas atitudes que ele tinha fora de campo. Mas mesmo assim, ele foi muito bem. Ele fez 37 gols e quando ele jogou contra o Corinthians, ele faz o gol aqui nesse rebote e sai imitando um gavião para tirar uma onda da torcida do Corinthians. O ano de 98 não teve nenhuma final entre Palmeiras e Corinthians, mas dá uma olhada nesse gol contra que o Oséias fez contra o Palmeiras. Até hoje ninguém sabe o que passou na cabeça dele para ele ter feito esse gol. Agora a gente chega no ponto alto desse vídeo. Eu vou falar sobre a Libertadores de 2000 e 99, que na minha opinião foi um dos melhores jogos que eu vi entre esses dois times. Pela Libertadores de 99, o Palmeiras e o Corinthians eles iriam se enfrentar pelas quartas de finais. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-0 e no segundo jogo, o Corinthians venceu por 2-0. Resultado, a vaga para a semifinal iria ser decidida nos pênaltis. Pelo lado do Palmeiras, o Arce fez o seu gol, o Evaí também e o Rogério também. Pelo lado do Corinthians, o Rincon concluiu sua cobrança e o Silvinho também fez o seu gol. Na cobrança do Dinei, ele chutou na trave e na cobrança do Vampeta, o Marcos defendeu. Eu acredito que tenha sido a maldição da G Magazine, porque o Dinei e o Vampeta saíram nessa revista. Sem contar que o Vampeta pegou a sua revista e saiu distribuindo pra galera no vestiário. Com certeza deve ter rolado uma broderagem naquela época. Sai! Que delícia, cara! E na cobrança do Zinho, o Palmeiras faz o seu pênalti e garante a vaga para a semifinal da Libertadores de 99. Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians chega no Paulistão de 99. E pelo primeiro jogo, olha essa caneta que o Edilson deu no Clebão. E o mais engraçado foi ele pedir desculpa pro Clebão e ele nem deu a mão pro Edilson. E o Galeano nesse lance? Ele fez um hat-trick aqui de porrada. Ele acertou o Marcelinho, o Edilson, ainda teve a coragem de encarar o Rincon. E nessa primeira partida não teve jeito pro Palmeiras. O Corinthians simplesmente amassou, aniquilou o Palmeiras. O Edilson faz 1-0 depois desse passe do Ricardinho. Na sequência, o Marcelinho faz 2-0 nesse pênalti e vai comemorar pegando no pau. Que demais! Ai, que delícia! E depois desse passe do Ricardinho, o Dinei faz 3-0 e praticamente garantiu o título paulista nessa primeira decisão. Entre o segundo jogo da final, no meio de semana, o Palmeiras ganhou a Libertadores e alguns jogadores tiveram a ideia de pintar o cabelo de verde também para dar uma provocada nos jogadores do Corinthians. Nesse lance aqui, o Rincon e o Paulo Nunes acabaram se estranhando. Nesse outro lance aqui, o Clebão deu uma chegada no Marcelinho, que até hoje ele tá com o olho roxo dessa chegada. O juiz não deu boi pro Clebão e acabou expulsando ele. Sabe daqui, meu! Como o time do Corinthians era excelente e com um jogador a mais, não teve jeito. Nesse lance confuso aqui, o Marcelinho faz 1-0.
Depois de receber esse passe aqui do Paulo Nunes, o Ivaí empata o jogo. Depois desse cruzamento do Arce, o Ivaí faz 2-1, virando para o Palmeiras. E nessa jogada excelente aqui do Ricardinho, ele deixa o Edilson na cara do gol e ele só tem um trabalho de empatar. Depois de empatar a partida, o Edilson quis dar uma pimentada naquele jogo. Ele fez essas embaixadinhas aqui. Claro que os jogadores do Palmeiras ficaram bem putos e foram atrás dele para pegar ele. O Júnior deu uma chegada no Edilson, o Paulo Nunes deu outra chegada, mas o Edilson acertou uma bicuda no Paulo Nunes que ele ficou até mancando. Depois de toda essa confusão, claro que não ia ter mais jogo. O juiz acabou a partida e o Corinthians ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras. E pela Libertadores de 2000, o Palmeiras e o Corinthians novamente iriam se enfrentar. Olha o time do Corinthians e olha o time do Palmeiras, eram praticamente duas seleções. Nesse lance aqui, o Edu deixa o Ricardinho na cara do gol, ele faz 1-0 para o Corinthians. Logo na sequência, o Júnior empata nesse chutaço. Nesse chute aqui do Marcelinho, a bola desvia e ele consegue fazer 2-1. Depois desse bom cruzamento do Kleber, o Edilson faz 3-1. O Júnior cruza a bola e o Alex faz 3-2. E nessa troca de passes aqui, o Euler faz 3-3, empatando o jogo. Todo mundo achou que o jogo iria acabar empatado. No finalzinho do jogo, o Vampeta arrisca esse chute, a bola desvia e acaba encobrindo o Marcos. O Corinthians ganha o seu primeiro jogo por 4-3 e bastava um empate para ele ir para a final da Libertadores. Como não tinha muito o que fazer, o Palmeiras foi para cima do Corinthians. Depois desse cruzamento aqui do Júnior, o Euler faz 1-0 para o Palmeiras. Nesse vacilo aqui na zaga do Palmeiras, o Luizão empata fazendo 1-1. Nessa jogada aqui pro Edilson, ele toca pro meio da área, o Luizão consegue fazer o segundo gol. Com esse resultado, o Corinthians estava na final da Libertadores. Mas depois dessa boa jogada aqui do Euler, o Alex empata fazendo 2-2. E nessa cobrança aqui de falta do Alex, o Galeano aparece sozinho e faz 3-2. Novamente, a vaga da Libertadores iria ser decidida nos pênaltis. E dá uma ligada aqui, olha os goleiros que tinham, era só o Marcos e o Dida. Imagina pro batedor indo cobrar um pênalti contra esses dois goleiros. Pelo lado do Palmeiras, o Marcelo Ramos faz o seu pênalti, o Roque Júnior também conclui o seu, o Alex também, que era excelente nas cobranças de pênalti, garante mais um pênalti pro Palmeiras, o atacante Asprilla também faz mais um pênalti pro Palmeiras, e fechando a série pro Palmeiras, o Júnior também faz o seu gol. Pelo lado do Corinthians, o Ricardinho faz o seu pênalti, o zagueiro Fábio Luciano também faz o seu gol, o meio atacante Edu também faz o seu pênalti, nessa cobrança bem feita aqui o lateral Índio também faz o seu gol, e na cobrança do Marcelinho, o Marcos simplesmente defende e garante o Palmeiras na final da Libertadores. Foi uma explosão de felicidade pelo lado do Palmeiras. O lateral Júnior aqui começou a provocar a torcida do Corinthians, imitando o Gavião e fazendo a menção de tipo assim, tenta de novo ano que vem, já que em 99 o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians. E o mais legal dessa cena é o Filipão saindo comemorando. Dava pra ver que ele mandou a torcida do Corinthians ir tomar no... Pois é, galera, tivemos vários jogos marcantes entre Palmeiras e Corinthians na década de 90, mas na minha opinião, os melhores jogos foram as Libertadores de 99 e 2000. Deixa aí no seu comentário para eu saber qual jogo você achou mais emocionante, galera. Curte, compartilha, dá um like aí e até o próximo vídeo, galera. Um abraço!